9h40, retomando aqui no Jornal Gente desse sábado, né, as atualizações sobre o conflito entre Israel e o Irã, que foi agravado nos últimos 2 dias. Os últimos números que a gente tem são de 3 pessoas mortas em Israel, né, confirmados pelo governo, número confirmado pelo governo de Israel, e ataques que, de acordo com o governo israelense, atingiram pontos importantes no território iraniano, né, pontos de enriquecimento de urânio e áreas residenciais onde viviam pesquisadores. Falamos até agora há pouco de 9, né, que foram mortos nesses ataques, pesquisadores ligados ao processo de pesquisa de enriquecimento de urânio, que poderia levar à construção de uma bomba atômica ou de armas nucleares por parte do Irã, e também líderes militares que foram atingidos nesses bombardeios. Do lado do Irã, o país fala em quase 80 pessoas que morreram nesse conflito. Nós temos um número significativo de brasileiros que vivem em Israel, né? Território que também está, principalmente Tel Aviv, sob forte ataque desde a tarde de ontem. E a gente vai falar com um desses brasileiros que está em Holon, que é do lado de Tel Aviv, o Marcos Suskind, aliás. Marcos, bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Um bom dia para você. Bom dia para você também, Ana Paula. Bom dia, Cláudio Humberto. Bom dia, ouvintes. Um bom dia naquele modo de educação da gente tratar as pessoas, né, Cláudio? Porque tá sob ataque. Nunca dá para ser bom, nunca dá pra gente falar num dia absolutamente tranquilo, mas eu tô olhando a sua imagem, o seu fundo, dá para perceber que você tá em casa, né, nesse instante, e aparentemente num momento de maior tranquilidade, sem nada de mais excepcional acontecendo aí do seu lado. Mas eu queria saber da sua parte, Marcos, como é que está a sua rotina nessas últimas horas? Como que tem sido estar aí em Israel com esses ataques do Irã? Olha, a rotina nossa começou a mudar às 2h58 da madrugada entre a quinta e sexta-feira. Às 2h58 tocaram as sirenes. Nós, em Israel, infelizmente, somos acostumados a ouvir a sirene que nos indica que devemos ir para os nossos abrigos antibombas, antiaéreos e anti-armas químicas. E isso daí não é uma. Perdão. Isso não é. Desculpe, Imagina. isso não é algo que nos é estranho. No entanto, ocorreu uma coisa diferente dessa vez. Junto com a sirene e o alarme que devemos ir para os nossos abrigos, veio um som estridente e uma mensagem piscando no telefone de que é para nos dirigirmos ao abrigo e só sairmos após a autorização que virá também por telefone. Isso foi uma alteração, porque até aqui a gente ia para o abrigo, uma vez escutado a explosão, a gente podia sair 10 minutos depois para evitar que eventuais pedaços de foguetes caíssem sobre a gente. No entanto, dessa vez não foi autorizado a sair depois de 10 minutos. Isso será algo diferente. Pouco depois, nós ficamos sabendo que o motivo. Israel estava iniciando um ataque contra o Irã e nós sabemos que o Irã tem uma quantidade inacreditável de mísseis balísticos que poderiam nos atingir. Se o seu ouvinte não está ciente do que é um míssil balístico, eu gostaria de explicar. Claro. O míssil balístico é um míssil que carrega até 1 tonelada de explosivos e viaja a 5 vezes mais do que a velocidade do som. Isso faz com que o míssil possa sair, por exemplo, de Shiraz ou de Teherã e chegar a Tel Aviv em 12 minutos. Para você ter uma ideia, a distância de Shiraz de Teherã a Tel Aviv é mais ou menos a distância de Buenos Aires ao Rio de Janeiro. Isso significa, imagine uma viagem dessa distância em 12 minutos. Mas, felizmente, as baterias de foguetes balísticos foi seriamente danificada durante o primeiro minuto do ataque, e com isso o Irã demorou 18 horas para conseguir se organizar e mandar os primeiros mísseis balísticos contra Israel.
Marcos, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Quero que receba aqui o abraço de solidariedade dos brasileiros que acompanham o drama que você vive e também com sua família e outros brasileiros que escolheram viver em Israel. Queria que você desse notícias disso, de que está bem, para que os seus amigos e muitos admiradores que já conquistou em razão das entrevistas que tem dado, que são marcadas por muita informação. As suas entrevistas são, como eu diria, didáticas, pedagógicas. E isso é muito importante mesmo. O senhor já tem um número de admiradores imenso. Também tem pessoas enfim, que privam da sua amizade. E é muito bom que você esteja aqui falando conosco, porque as tranquiliza também. O que eu gostaria de saber era exatamente essa visão ou essa atitude de brasileiros que escolheram viver em Israel. Ontem eu vi uma entrevista de um carioca falando com muito orgulho de estar há 8 anos vivendo em Israel e dizendo que, apesar disso tudo e toda essa confusão da guerra, etc. e tal, ele se sente mais seguro em Israel do que no Rio de Janeiro, que é a cidade onde ele nasceu. E eu queria que você falasse sobre isso, né? O que é que leva tanta gente a escolher viver em Israel e se de fato a população se sente assim protegida, né, segura, em razão daquele 1,5 milhão de bunkers, né, e também o sistema de defesa de Israel que é muito eficiente. Queria que falasse sobre isso, esse sentimento de segurança que é incrível, né? Um país permanentemente atacado ao longo da história recente, em guerra contra os terroristas do Hamas, agora com o Irã, e, no entanto, seus cidadãos, mesmo debaixo de mísseis balísticos, têm um nível de sentimento de segurança que nos impressiona a todos. Fale sobre isso, por favor. Bom, em primeiro lugar, vale a pena mencionar que há um estudo de revistas norte-americanas sobre índice de satisfação das pessoas no mundo. Israel está em terceiro lugar como local onde a população tem o maior orgulho, o maior prazer em viver aqui. Eu estou em Israel há 10 anos, eu quero mencionar, a segurança aqui é imensa. Primeiro, vamos falar do ponto de vista de assaltos, etc. Eu vivo em Israel há 10 anos, ainda não ouvi em Israel falar em assaltos à mão armada. Existe roubo, claro, você deixa uma sacola ou uma bolsa no carrinho do supermercado, alguém pode eventualmente pegar isso, mas a mão armada eu nunca ouvi falar. Os nossos caixas eletrônicos são todos na rua e funcionam 24 horas por dia. Não há limitação do que você pode tirar. Se você quer tirar 100 shekels, que são R$ 160, ou se você quer tirar 100.000 shekels, é exatamente a mesma coisa. Ninguém tem medo de tirar dinheiro em caixa automático, etc. Agora, com respeito à questão da guerra, que é provavelmente o que seus ouvintes mais se preocupam, como é que a gente se porta frente à guerra? Nós temos aqui em Israel um sistema de defesa extremamente eficiente, composto por Força Aérea Israelense, pelos mísseis, antimísseis do sistema, tanto o sistema do Domo de Ferro, como o sistema THAA e ainda o sistema Arrow, o mais novo que foi introduzido, que consegue, inclusive, destruir ataques feitos fora da atmosfera. Do ponto de vista individual, todas as construções com 15 anos ou menos aqui em Israel, dentro da sua casa tem um quarto que é um quarto antibombas. Ele protege contra ataques aéreos, contra produtos químicos, bombas químicas e contra foguetes. Todas as casas com menos de 15 anos. Na cidade onde eu moro, Holon, essa lei já tem um pouco mais de tempo, todas as casas que têm menos de 20 anos já têm isto. As casas que não têm, e os edifícios que não têm, são incentivados a criarem um. Como é que se cria um? Se acrescenta ao edifício uma varanda, e ao lado da varanda se faz mais um quarto, e aqui não é necessário fazer uma alteração no equivalente ao IPTU brasileiro, uma vez que essa varanda e esse quarto foram criados. Não aumenta a área do apartamento, só aumenta a segurança. Eu, no meu apartamento, tenho um quarto de segurança. Então, quando toca a sirene, a gente sabe que
tem que se dirigir ao quarto de segurança. Um outro fator importante é como é que a gente sabe quando tem que ir para o quarto de segurança. Quando um foguete vem em nossa direção, nós somos avisados com tempo. E, primeiro, nós somos avisados que há um foguete a caminho. Isso se dá mais ou menos 7 a 8 minutos antes do foguete chegar ao território israelense. Quando ele entra no território israelense, começa a tocar uma sirene que nos diz quanto tempo nós temos para chegar até o abrigo mais próximo. Então, na minha cidade, por exemplo, que é Holon, nós temos 1 minuto e meio, que é muito mais do que suficiente, muito mais do que suficiente. Eu tenho pena das pessoas que, por exemplo, estão no entorno da faixa de Gaza, que tem só 30 segundos, e aí é bem mais problemático. Mas nós sabemos que, nós já fomos avisados antes que já devemos estar próximos de um abrigo, porque eventualmente o foguete vem na nossa direção. Claro que quando ele entra no território israelense, se ele vai cair no norte, eu não sou avisado aqui em Holon. Se ele vai cair no sul, não toca a sirene aqui em Holon, ela só toca se a macro região onde eu estou, que é a grande Tel Aviv, se é essa, se é esse o destino do foguete, aí então nós somos alertados. No entanto, já 7, 8 minutos antes, a gente já estava próximo de algum abrigo. Esta situação, que não existe nos países vizinhos, é o que faz com que o número de vítimas em Israel seja extremamente pequeno. Um ataque como, por exemplo, os que nós tivemos ontem, se ocorresse, por exemplo, o mesmo ataque no Irã, digamos, o que caiu ontem na cidade de Ramat Gan, se acontecesse isso no Irã, nós teríamos entre 80 e 150 mortes, porque foram destruídos edifícios, foram destruídos automóveis, foram destruídos algumas residências, um único foguete. Mas aqui, infelizmente, algumas pessoas não estavam nos abrigos, ou porque não acreditavam, toda hora tem sirene, eu não vou ficar correndo para o abrigo. Quem pensou assim, infelizmente, correu riscos. E nós tivemos a morte de um senhor de 73 anos também, coitado, que estava ao lado de um abrigo, mas doente, com muitas dores, não conseguiu sair da cama e acabou sendo atingido. Mas as mortes em Israel que ocorrem é porque as pessoas não tomam as precauções que são solicitadas. E nesses abrigos, Marcos, o senhor estava falando que geralmente vocês recebem aí autorização para deixá-los depois de mais ou menos 10 minutos. Dessas últimas vezes não foi exatamente dessa maneira, mas se houver a necessidade de que vocês permaneçam nesses abrigos por muito mais tempo, que tipo de estrutura que vocês têm dentro deles para permanecer ali? Tem acesso à alimentação, a banheiro, alguma área de descanso? Como que é por dentro essa área? Nossa, que pergunta excelente. Nas construções modernas é um quarto dentro da casa, então não há um banheiro, por exemplo, na minha casa, que é um prédio de só 6 anos e meio, 7 anos, não tem banheiro no quarto protegido. O que eu tenho, sim, é a proteção antibombas, a proteção anti-gases químicos e a proteção anti-tiros também. Isso a gente tem, mas não temos um banheiro. A alimentação cabe a cada um de nós colocar. Agora, nos edifícios um pouco mais antigos, onde o abrigo é um para cada andar e não dentro de cada apartamento, ou seja, o prédio anterior onde eu morava era assim, nós éramos 4 apartamentos no andar, cada andar tinha um quarto de segurança no corredor para todos nós. Neste quarto, sim, tinha chuveiro, tinha banheiro e tinha mais uma coisa que eu não tenho aqui, que é uma escada que permitia sair do quarto de segurança onde nós estávamos, ou para o andar acima, ou para o andar abaixo. Então, se você, por exemplo, tivesse um bombardeio que você não conseguisse abrir a porta do abrigo para sair, você podia descer ou subir um andar. Isso eu não tenho na minha casa. Em compensação, naquele prédio eu não tinha um quarto dentro de casa, eu tinha que me deslocar da minha casa para o corredor onde ficava esse quarto, esse abrigo comunitário do andar, né? Marcos, o que o governo, as forças de defesa de Israel e o governo de Israel vem dizendo nas últimas horas sobre essa escalada do conflito, né? São mensagens mais tranquilizadoras ou não? Porque a impressão que todos temos é que é o tipo do conflito que vai se prolongar por um bom tempo, não é?
As autoridades aqui não mentem para a população. Isso é uma coisa muito marcante e bastante diferente de políticos em alguns lugares do mundo que não costumam usar especificamente da verdade. Aqui a autoridade não mente para a população. E nós estamos sendo informados de que isto não vai terminar em 1 ou 2 dias, isto é uma coisa para uma semana ou semanas. Também estamos informados de que a situação é mais crítica do que foi até aqui com os outros inimigos recentes no Líbano, o Hezbollah, na faixa de Gaza, a Jihad Islâmica e o Hamas, no Iêmen, nos Houthis. Já com os iranianos a situação é diferente, mais crítica, o poder de fogo deles é superior a todos esses outros, a intensidade dos ataques será muito maior, a frequência será também muito maior, e, portanto, temos que estar preparados para um período mais longo de sobressaltos. Mas, por outro lado, nós estamos bastante tranquilos em relação às capacidades israelenses, né? Os nossos sistemas, você imagina, nós tivemos mais de 250 mísseis balísticos atirados contra Israel, e não sei se chegou a 10 que conseguiram cair. Todos os outros foram interceptados fora do território israelense ou até dentro do território israelense, mas não chegaram a explodir. Infelizmente, alguns poucos sim conseguiram explodir, causaram mortes, muita destruição, extrema destruição, porque um foguete desses, o poder de destruição é muito, muito grande. Graças a Deus, as mortes foram até agora 3 e não mais. Deus nos protegeu, e os nossos sistemas de segurança internos, como, por exemplo, os abrigos que cada um de nós tem, nos protegeu de termos um número maior de vítimas. Estamos preparados pelo governo, e não é uma situação que vai demorar horas, não. É uma situação mais longa. Mas ela é importantíssima. E aqui, se você me permite, eu gostaria de mencionar provavelmente um dos políticos mais críticos a Israel, mais virulentos contra Israel, que é o presidente da França, Macron. Macron tem sido muito, muito, muito crítico a Israel. E, no entanto, ele declarou ontem uma coisa extremamente importante. Ele falou que Israel não está lutando para defender Israel. Israel está lutando para defender o mundo, principalmente a Europa. E ele disse que as armas atômicas que o Irã poderia produzir eram uma ameaça inacreditável à Europa, tendo em vista a aliança do Irã com a Rússia, e aqui é a grande surpresa, que ele colocaria as forças armadas da França para lutarem ao lado de Israel contra o Irã. É uma coisa impensável há 4 dias atrás, porque até 4 dias atrás Macron só falava contra Israel, e de repente ele justifica a ação israelense e informa que ela não é uma situação de defesa exclusiva de Israel, mas sim de toda a Europa, que cairia caso o Irã atingisse a bomba atômica e se unisse à Rússia num ataque eventual à Europa. Deixa eu agradecer ao Marco Suskind, brasileiro vivendo em Holon, ao lado de Tel Aviv. Conversou com a gente aqui na Rádio Bandeirantes para explicar qual que é a situação agora dentro de Israel, para quem está dentro do país vivendo essa situação de perto. Boa sorte para você aí, Marcos, e obrigada por dedicar o seu tempo aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Obrigado a vocês, e eu espero que a próxima vez que a gente converse seja sobre paz. Por favor. É o que a gente mais quer, né? A gente só fala de Oriente Médio para falar de crises. Obrigada. Muito obrigado. Boa sorte.